Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Bom estarmos de novo, né? Aqui para mais um capítulo, né, vamos dizer assim, dessa série. Bons livros que eu preciso ler. E hoje eu quero ler este livro, um pedacinho com vocês. Aprenda a mentorear. No último vídeo, né, eu havia prometido que a gente ia falar um pouco sobre esse livro. Estamos aqui então hoje para falar desse material, mas antes disso eu quero lembrar você, nos ajude, né? Nós estamos aí nesse trabalho, nós temos um canal, né, no YouTube, onde você assiste os nossos vídeos, e eu queria pedir a você que você se inscrevesse no canal, tem aí uma barrinha para você ativar, você clica ali, inscrever-se, e também tem um sininho, ative o sininho, clica no sininho, e aí quando tiver um novo vídeo, ele vai aparecer para você também, né? Nós temos muitos vídeos, canções, o nosso Bispo Sérgio posta vídeos, esses dias está fazendo alguns vídeos ao vivo também, né? Algumas lives pelo YouTube, nós temos alguns materiais já, nós estamos aqui na quinta parte, né? De leitura de livro, nós temos outros vídeos de palavra de fé, palavra de esperança, dos nossos pastores, pastoras, temos vários vídeos de canções, né? A pastora Raquel Scalia tem gravado vários vídeos com canções bonitas que vão abençoar a sua vida também, e nós temos uma canção também aí gravada aí, bonita também, da banda de cima, né? Um pouquinho de rock gospel pra gente também, tá bom? Então acessa aí e participa com a gente, tá ok? Vamos à leitura então? Olha, como vocês sabem, nós não lemos o livro todo, claro, né? O objetivo é despertar o seu interesse para que você compre o livro, adquira o livro via internet, né? Hoje, como as livrarias estão fechadas, então pela internet você consegue acessar as livrarias, por exemplo, essa aqui é da editora Betânia, mas você consegue comprar algumas livrarias que tem todas as editoras, e você consegue comprar muito material legal. E eu quero apresentar um pouquinho desse livro para vocês sobre mentoreamento. Esse autor, Howard Hendricks, ele tem vários livros muito bons. Deixa eu mostrar direitinho para vocês o livro. Não sei se tem uma nova edição com outra capa, mas a ideia é pelo menos você veja o livro e saiba o nome do livro, né? Às vezes tem uma nova edição com uma nova capa. Esse autor tem muita coisa boa, ele tem um livro chamado Como Ferro Afia o Ferro. É muito bom também sobre essa área de mentoramento, de relacionamento. E tem vários outros livros, tá bom? Vamos lá então, eu quero ler um pedacinho com vocês do capítulo 7 desse livro, que chama O Mentor. Então o livro é Aprenda a Mentorear, o autor é Howard Hendricks, tá? Ele tem um livro também sobre vinho novo, odres novos, tal. Tem um material fantástico, principalmente para quem gosta desse conceito do trabalho nas casas e na igreja, né? A celebração e os relacionamentos em pequenos grupos, tem muita coisa boa também, tá? Vamos lá então, capítulo 7, o tema é o mentor. Vamos ler uma parte aqui, já vou entrar já no meio do capítulo e vou ler algumas partes, a gente conversa um pouquinho, tá bom? Diz assim, ó. Mentorear não é a palavra que encontraremos na Bíblia, mas o princípio é exemplificado tanto no Velho como no Novo Testamento. Na realidade, basta olhar para o relacionamento entre o profeta Elias e seu sucessor Eliseu, para termos o exemplo perfeito. Vamos à caverna onde Elias ouviu o cicio de Deus. Como estava o profeta nesse momento? Estava cansado, confuso e desanimado. E eu fiquei só, disse ele a Deus, e procuram tirar minha vida. 1 Reis, capítulo 19, verso 14. Apenas parte do que disse era verdade. Sua vida estava em perigo, isso era fato. Mas o Senhor revelara que 7.000 pessoas haviam se recusado a adorar Baal.
Um deles o Senhor mencionou pelo nome, Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá. Ungirás profeta em teu lugar. Né? Então, 1 Reis capítulo 19, agora o verso 16. Muitas pessoas, ao lerem essa passagem, têm a tendência de acreditar que a carreira de Elias estava encerrada, que Deus estava lhe dizendo: olha, Elias, não preciso mais de você. Encontrei um jovem para substituí-lo. Mas antes de ir para casa, por favor, vá avisá-lo de que ele será o novo titular. Contudo, eu gostaria de oferecer uma interpretação diferente. Uma que seja um pouco mais esperançosa. Vou dar uma pausa aqui. Só para a gente situar um pouco mais a história, lembrando da história de Elias, ele foi um profeta muito ousado, usado poderosamente por Deus. Ele enfrentou profetas de Baal, né? E naquele embate, uma das histórias mais lindas, né, da Bíblia, quando ele confronta os profetas de Baal, e desce fogo do céu, consome o holocausto. Ele havia profetizado um tempo de seca, e conforme a palavra que ele liberou, ficou esse período todo de seca. Deus havia levado ele para um ribeiro, e ali o alimentou durante muito tempo com pão e carne trazido pelos corvos. Depois Deus o levou para casa na divisa do país, na casa de uma viúva que tinha um filho pequeno, e ela não tinha nada, a não ser um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que ela ia fazer um pão. Ela e o filho dela iam comer e depois iam morrer, porque não tinha mais nada. Havia uma seca terrível em Israel. E o que aconteceu? Deus abençoou através da vida do profeta Elias, e eles ficaram mais de ano comendo daquele pouquinho de farinha, e aquele pouquinho de Deus multiplicou, abençoou. Depois Deus acabou fazendo um milagre, ressuscitando o filho daquela mulher, né? Enfim, foi, sabe, muitas histórias. Depois o confronto, né, com os profetas de Baal no Monte Carmelo, fogo que desceu do céu para consumir o holocausto, depois a oração de Elias para começar a chover. Muitas coisas, são histórias lindas. Mas aí, ainda a grande adversária de Elias não era, o adversário de Elias não era o rei Acabe, principalmente. Também era, mas a sua esposa, Jezabel. E ela ficou revoltada quando soube que os profetas de Baal morreram, né, depois daquele embate lá no Monte Carmelo. E aí ela prometeu que ia acabar com a vida de Elias. E aí Elias fugiu e ficou triste, ficou chateado, começou a dar sinais de depressão, querendo morrer, sem motivação, ficou deitado lá, não queria nada com nada, foi lá para o deserto. Aí Deus mandou um anjo, deu uma comida para ele e água, fez um pão, uma água, e ele caminhou 40 dias com aquilo, foi até, né, um outro local e meio que se escondeu de uma caverna, querendo falar com Deus, mas ao mesmo tempo desistindo de tudo. E a gente entra na história aqui, ele dizendo para Deus: Deus, não sobrou ninguém, só tô eu, é melhor que eu morra. Ele fala: olha, eu não sou melhor do que os meus pais, seria melhor que eu morresse. Ele era um grande líder. O que aconteceu? Entrou num problema. E aí, eu não quero entrar no mérito do problema de Elias, o meu foco aqui é o mentoreamento, né, que é o foco do livro. E aí, queridos, Deus fala com ele, falou: olha, eu ainda tenho algumas coisas que você precisa fazer. Você vai ungir rei assim, vai fazer assim, vai fazer assim, e, particularmente na nossa história aqui, na nossa leitura, você vai procurar um rapaz chamado Eliseu, filho de Safate, e você vai ungí-lo para ser o seu sucessor. Então, o autor, o Howard, ele para aqui dizendo o seguinte: muita gente acha que quando Deus diz para Elias assim, ó, eu arrumei um rapaz para você ungir para ficar no seu lugar, dizendo assim, ó, Deus ficou chateado com Elias, porque ele passou por uma fase difícil, desistiu dele e falou: olha, Elias, faz o seguinte, no último serviço seu, você vai resolver isso para mim, coloca alguém no seu lugar, acabou a conversa. E você vai aposentar, vai pendurar chuteiras, tá tudo bem, não tem problema, gosto muito de você, Elias, mas agora vamos colocar Eliseu porque você não aguentou a pressão. E não era verdade. Irmãos,
Depois de tudo que Elias passou, Elias era um homem experiente, um relacionamento com Deus, na intimidade com Deus. Não estamos questionando aqui o que Elias sentiu, nós não estamos no lugar dele. É fácil você julgar alguém quando você não está no lugar dele. Quando você não passa por o que ele passou, a pressão que ele passou. E talvez pela falta de comunicação, ele sofreu muito mais pensando que ele estava sozinho. Não é que ele era orgulhoso, irmãos. Ah, ele era orgulhoso, só ele era de Deus. Não, irmãos, ele não tinha informação, porque ele estava fugindo o tempo todo, né? E ele não tinha essa informação, ele não tinha as pessoas que ficaram fiéis a Deus, cada um na sua casa, porque o rei Acabe e Jezabel perseguiam essas pessoas. Sabe? Então, não era assim, as pessoas não frequentavam um lugar, as pessoas não tinham dizer, eu sou de Deus, eu sou do Senhor de Israel, eu sou de Jeová. Não, todo mundo tinha medo. Então, por essa falta de informação, provavelmente Elias ficou dessa maneira, achando que estava sozinho. E se sentiu o quê? Solitário, sozinho, falar, não vale a pena, é muito peso para mim. Né? Então, de repente, olhando por um outro lado da história, alguém pode dizer, Deus está aposentando Elias, já deu o que tinha que dar. Mas não, irmãos. As pessoas experientes, talvez a pessoa não tenha aquela condição física de fazer o que fazia antes. Eu já fiz muito isso, eu fiz muito aquilo, eu fiz aquilo outro e tal. Hoje talvez você não tenha condição de fazer isso fisicamente falando. Talvez você não tenha o tempo que você tinha antes. Mas você tem um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, uma experiência com Deus, uma vida com Deus. E é isso que o Senhor está dizendo para Elias. Elias, eu tenho uma tarefa muito importante. Nós precisamos dar continuidade nesse ministério. Eu tenho um ministério e uma bênção para Israel. Mas você vai me ajudar, Elias, para dar continuidade nesse processo. Vamos continuar nossa leitura aqui, senão eu começo a falar, senão um que é pastor. Eu quero pregar e não vou ler o livro, né? Diz assim, deixa eu voltar aqui. Ao nomear um sucessor para Elias, Deus estava provando sua fidelidade. Estava dizendo a Elias que seus esforços não haviam sido em vão. O futuro estava às portas. Melhor ainda, que ele próprio teria o privilégio de abrir as portas daquele futuro, passando a tocha a Eliseu. Na minha opinião, esse é o maior benefício de instruirmos outro indivíduo. Ao fazê-lo, estamos deixando uma herança àqueles que virão. Enquanto o Senhor não voltar, mais cedo ou mais tarde, todos nós passaremos dessa vida. Isso é certo. O que temos de pensar então é: qual será o nosso legado? A maioria das pessoas responde essa pergunta elaborando um testamento. Mas, amigo, o testamento cuida apenas dos bens dispensáveis que acumulamos na terra. A pergunta mais profunda é: qual será o nosso legado pessoal para a próxima geração? Não faz muito, um senhor chamado Walt morreu na cidade de Filadélfia. Walt tinha muitos familiares, mas nenhum deles famoso. Não possuía muitos bens, porque apesar de aposentado, seu salário de fabricante de parafusos nunca lhe permitia excessos. Não deixou livros ou qualquer outra obra literária, pois completara apenas a 6ª série. Em suma, a morte de Walt não mudou o curso da humanidade. Duvido que seu obituário no jornal tenha ocupado mais do que 1 ou 2 linhas. Mas acredite-me, aquele homem continua sendo um impacto profundo no cristianismo. E foi só isso que ele sempre desejou. Quando jovem, Walt fundou uma classe de escola dominical para meninos. Ele era muito grande e a congregação não era muito grande. E a congregação da igreja de que fazia parte também não era digna de nota. Contudo, dos 13 alunos da classe de Walt, 11 entraram para o serviço cristão, muitos dos quais ainda trabalham para o Senhor. Eu sei, porque sou um deles. É isso que eu chamo de legado. Mas não aconteceu por acaso. O Walt criou um legado investindo na vida de meninos que precisavam de um professor, um mestre, um amigo, uma figura paterna. Assim é o mentor, uma pessoa que ajuda a outra a desenvolver-se e crescer. Pode ser através de um relacionamento formal,
como entre professor e aluno, ou num relacionamento informal, como de Walt ou em seu grupo de garotos. Em cada caso, mentorear é manter um relacionamento no qual uma pessoa investe de si mesma na vida de outros. Era isso que Deus estava pedindo a Elias que fizesse, pois Israel precisaria de um profeta depois que Elias partisse. Creio que a aplicação disso nos nossos dias é que Deus está convocando a mim e a você para sermos mentores, porque Ele precisará de outras pessoas dispostas a servi-lo depois de partirmos. Queridos, o nosso tema aqui é o mentor, né? Do capítulo que nós estamos lendo aqui desse livro, Aprenda a Mentorear. O tema é o mentor. Então nós vemos o quê? Na vida de Elias, Deus colocou um novo desafio para ele. Ele achou que estava parando, estava acabando. Deus falou, não. Nós vamos dar continuidade. E essa continuidade vai acontecer através da vida de uma pessoa, Elias, que você vai treinar. Você vai lá falar com ele. Veja bem, você vai lá falar com ele e dizer que você quer que ele ande com você. E aí, nessa caminhada, ele vai ver, ele vai aprender, você vai ensinar, você vai motivá-lo, você vai corrigi-lo, você vai ensiná-lo, vocês vão orar juntos, ele vai aprender a ter um relacionamento de profundidade. Eu sei que o termo que nós estamos usando aqui é mentoreamento ou mentorear. Mas eu quero me apropriar de um outro termo que também serve para essa realidade aqui. Eu sei que em algum momento isso é diferente. Mas nesse caso aqui nós estamos falando da mesma coisa, que é o discipulado. Né? Alguém que está caminhando com Deus, conduz outra pessoa num relacionamento com Deus, eles caminham juntos. E a pessoa mais experiente vai cuidando do mais novo na fé e vai conduzindo num processo. Através do ensinamento, claro, mas principalmente através do próprio exemplo de vida. Esse é o ponto-chave aqui. Então Deus vai dizendo para Elias, olha, nós vamos dar continuidade nesse processo. Aqui esse pastor, que é o Howard Hendricks, que é um dos grandes pastores americanos, para escrever livros, professor de seminário, ele conta que um pastor jovem, sem recursos, sem muito estudo, formou uma classe de escola bíblica para meninos. Eram 13 meninos. E ele cuidou, ele amou, ele ensinou, ele mentoreou, ele discipulou esses meninos. E desses 13, 11 se tornaram líderes espirituais. Pastores, escritores, né? Isso é o mentoreamento, isso é o discipulado. E é isso que Deus quer nos transmitir através dessa palavra, que eu quero fechar com você essa palavra dizendo o seguinte: não acaba aqui. Não chegou a nossa hora ainda. Ah, pastor, mas todo mundo vai morrer, eu sei disso. Seja de coronavírus, ou seja de qualquer outra coisa. Ninguém está dizendo que vai morrer disso ou daquilo. Você vai morrer daqui a pouco tempo, você vai morrer depois de muito tempo. Mas qual é o nosso legado? O que nós estamos deixando para as próximas gerações? Não estou falando de bens materiais, não. Estou falando de transmitir o que Deus deu para nós. Deus nos deu muitas bênçãos, nós temos relacionamento com Deus, experiências com Deus. Eu não estou falando aqui só de contar a história. Eu estou falando de cuidar de alguém, andar com alguém, discipular alguém, ser um exemplo para alguém. É disso que estamos falando aqui, de formar um legado. Uma pessoa, ele pode discipular um grupo de pessoas. E essas pessoas vão discipular um outro grupo de pessoas. Cada uma delas, se seguir o mesmo princípio. Este pastor, por exemplo, o Howard Hendricks, ele já tem uma certa idade. Né? Das pessoas que foram mentoreadas por ele foi uma das pessoas que nós lemos na outra semana. No outro vídeo. Que foi o pastor do livro que nós lemos, Como Viver Acima da Mediocridade, do Charles Swindoll. O Charles Swindoll foi mentoreado, discipulado por esse pastor Howard Hendricks. Entenderam isso? Quer dizer, e o pastor Josh McDowell se tornou mais conhecido, professor de seminário também, escritor, palestrante de TV, enfim, mais conhecido do que ele. Mas quando aquele senhorzinho, o Walt,
Começou com uma pequena classe, numa igreja pequenininha, num local sem expressão, com 13 meninos, talvez ele não imaginasse onde a coisa ia chegar. Aí, desde os 13, 11 se tornaram pastores, líderes espirituais, dos 13 meninos. Não sei o nome deles, mas um deles é esse pastor que nós estamos lendo o livro dele. Como já disse no começo, tem vários livros sobre mentoreamento, discipulado, coisa bonita, né? E esse pastor formou esse Josh McDowell, que nós lemos o livro outro dia aqui, que já tem uma expressão maior do que esse pastor. Quer dizer, então a coisa vai crescendo. Para pensar agora. Nós estamos num período aí de reclusão, de quarentena. Olhe, peça a Deus, Senhor, me dê alguém para mentorear. Me dê alguém para que eu possa compartilhar minha fé. Mas eu quero falar uma outra coisa para você também. Se você não tem um discipulador, um mentor, alguém que acompanha você de perto, a quem você presta contas, a quem você pede conselhos, a quem você siga, faça isso também. Tá? Porque tem gente que ele quer ter discípulos, mas ele não quer ser discipulado. Não é isso que nós estamos falando aqui. Tá? Então, por favor, faça isso. Procure alguém, se você não tem ainda, procure alguém de responsabilidade, de compromisso, de vida comprovadamente de relacionamento com Deus. Tá? Para você ser discipulado e discipule, mentoreie alguém. Dê continuidade, que não morra o que Deus deu para você, que continue através de outras pessoas, elas vão ter mais experiência, vão crescer mais e vão passar para outras pessoas também. Então, queridos, eu quero fazer uma oração com vocês e encerrar aqui a minha palavra. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada um dos teus filhos que participa conosco nesse vídeo. Ó Deus, que nenhum de nós venha desanimar, nenhum de nós venha parar, como Elias pensou em parar, Senhor. Que nós possamos ser despertados pelo Teu Espírito Santo para continuar. Que o Senhor coloque em nossas vidas muitos Eliseus, Senhor, para que a gente possa continuar ensinando, compartilhando, que possamos continuar inspirando pessoas. Pai, nós lhe pedimos, confirma a Tua bênção, a Tua vitória em nome de Jesus. Pai, que nenhum de nós tenha nenhum sentimento de final, de fim, Senhor, por causa dessa situação que estamos vivendo no mundo todo. Mas que possamos ter uma fé, uma esperança que teremos continuidade, ó Deus. E temos muito a fazer. Pai, abençoa, Senhor, os teus filhos. Senhor, se alguém está triste, desanimado, abatido, fortaleça-o na tua palavra, Senhor. E que possamos realizar a tua obra cada dia mais com dedicação, nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês. Olha, nosso próximo material de leitura, se Deus permitir, vendo, ó, livro bonito, Desafiando os Limites da Fé, do irmão André. É um livro que fala sobre missões, que fala sobre a missão Portas Abertas, que o irmão André é líder, que fala da igreja perseguida, irmãos. A gente acha que está passando por luta, dificuldade, vocês não têm ideia do que muitos cristãos estão passando pelo mundo afora. Então não perca o nosso próximo vídeo, tá ok? Um abraço carinhoso, fique com Deus, fiquem na paz.